Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos neste tempo do Advento preparando a vinda do nosso Salvador em nossos corações. O Evangelho de hoje é um Evangelho que está presente nos 3 Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus, em Cafarnaum, recebe, teto abaixo da casa de Pedro, um paralítico. É evidente que aquelas pessoas tinham fé no poder de Jesus de curar as doenças físicas. E, no entanto, Jesus quer dar àquele paralítico algo muito mais importante: a salvação eterna, o perdão dos pecados. E então, é ali que acontece a cena em que Jesus perdoa os pecados e, para calar a boca dos escribas e fariseus, faz com que o aleijado, o paralítico, caminhe. Ler esse Evangelho no tempo do Advento é nós compreendermos profundamente o que é que estamos celebrando quando celebramos o Natal. Nós estamos celebrando o mistério da encarnação. Ou seja, nós estamos celebrando o fato de que Deus eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem e que, de fato, Jesus é Deus e homem, e homem com a consciência de ser o Filho de Deus. Teólogos liberais, sobretudo protestantes do final do século XIX, iniciaram uma ideologia realmente maluca, mas que infelizmente entrou dentro da Igreja Católica e influenciou alguns teólogos, também eles liberais. Vieram com a ideia de que Jesus não sabia que ele era Deus. Ou seja, que na encarnação Deus se fez homem, mas que este homem é tão homem, que não faz a mínima ideia de quem ele seja. Ora, nós sabemos que essa não é a fé católica, essa não é a fé dos concílios ecumênicos. Que um protestante caia nesse tipo de armadilha só mostra qual é a consequência de você não crer nos concílios da Igreja. Mas nós católicos sabemos perfeitamente, por exemplo, no concílio de Calcedônia, como é que realmente Jesus é Deus e homem numa só pessoa. O concílio de Calcedônia reconheceu no magistério do Papa São Leão Magno, no seu famoso tomo a Flaviano, a realidade de que Jesus, sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando se fez homem, ele assumiu o que não tinha, ou seja, a natureza humana, sem perder aquilo que tinha, ou seja, a natureza divina. Então não é que durante o tempo em que Jesus se encarnou, ele teve amnésia e não se lembrava mais de que ele era Deus. Não, muito pelo contrário. O Evangelho de hoje nos mostra com toda clareza e atestado pelos 3 Evangelhos sinóticos que Jesus se comporta divinamente. Ou seja, ou Jesus tinha plena consciência de que ele é Deus que se fez homem e, portanto, perdoa os pecados, ou então Jesus, tem razão os fariseus e os doutores da lei, Jesus era um louco blasfemo. Ou seja, como é possível que um homem, um mero homem, um sujeito que sabe que é homem e tão somente homem, olha para o outro e diz: teus pecados estão perdoados. Ora, todos sabem que somente Deus perdoa os pecados. Então, se somente Deus perdoa os pecados, e Jesus está perdoando os pecados, e nós sabemos que Ele é Deus que se fez homem, Jesus aqui age em plena consciência de sua divindade. E é isso que nós professamos, essa é a nossa fé. Preparando o Natal, preparemos também o nosso coração, professando plenamente a fé de que Jesus, como diz o Papa Pio XII, na sua encíclica Mystici Corporis, Jesus, desde o ventre de Maria, Ele, Deus que se fez homem, pensava em nós, cada membro do seu corpo. Ele nos amou e viveu tudo isso pensando em nós. De tal forma que,
Quando aquele homem paralítico desceu diante de Jesus, há 2000 anos atrás, ele disse: teus pecados te são perdoados. Nosso divino Salvador pensou em mim e no perdão dos pecados que Ele me daria. Aplique isso à sua vida e prepare o seu Natal. Vamos lá, coragem. Se você ainda não se confessou, é hora de preparar a casa para a visita do Divino Salvador. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.